Arsenal tem vindo a crescer ano após ano, os resultados estão à vista e há aquela ligação com os adeptos que talvez mais próxima do que alguma vez houve antes, e isso realmente acaba por ajudar. O Sporting, sem dúvida, que fez um excelente campeonato, foram os justos vencedores. Acho que foi muito importante para um clube como o Sporting conseguir este título, este segundo título em tão pouco tempo. Como é que o Bernardo Silva, com o físico que tem, faz a diferença que faz na Premier League? Porque adapta muito bem as características que tem ao jogo. Pensa antes dos outros. É muito importante a parte mental. É tu também teres confiança em ti mesmo. Mas há um fator que é qualidade. Não é? Tu tens que ter qualidade para chegares a um nível alto. Um para um, Powered by Betway. Arrancamos agora para mais um episódio. É fantástico ter a tua companhia para mais uma conversa. Hoje vamos falar com um craque da Seleção Nacional que venceu o Euro 2016, venceu títulos em Portugal também, jogou em Itália e tem uma grande história para contar relativamente àquilo que foi o seu percurso. Vai levar-nos até aos bastidores do mundo do futebol para nos explicar aquilo que é preciso para chegar ao topo e para ter sucesso. Falo de Cédric Soares, vamos dar-lhe as boas-vindas. Grande Cédric, obrigado por te juntares aqui ao podcast Um para Um, é fantástico falar contigo. Antes de mais, já estás há muitos anos em Inglaterra, portanto, praticamente podíamos fazer esta entrevista em inglês também. Tudo bem? Estás em grande? Está tudo bem, Pedro. Antes de mais, olá. Espero que estejas bem também. É verdade, podíamos fazer isto perfeitamente em inglês, mas mesmo assim ainda prefiro a minha língua portuguesa. Eu também estive aí 7 anos, como sabes. Aliás, nós conhecemos muito bem. Gosto de poder dizer que temos uma excelente relação, por isso é que também estou com muita vontade de ter esta conversa contigo, porque acho que podemos aqui aprofundar vários temas da tua carreira e da tua vida também durante os anos que tens feito como profissional de elite. Antes de mais, abordar aqui o tema da época do Arsenal, que foi uma época fantástica. No final faltou ali um bocadinho de, não sei de bem o quê, porque o Manchester City transformou-se num rolo compressor e era quase impossível ganhar este City, mas imagino que faças um balanço bastante positivo a nível de equipa daquilo que aconteceu esta temporada. Sim, sem dúvida. Acho que nós acabámos por fazer uma excelente época. Trabalhámos bastante em todos os aspectos, melhorámos em alguns que talvez tenham feito falta o ano passado também, em alguns momentos. A equipa também está mais madura, os jogadores têm mais jogos, Premier League, mais experiência. O grupo continua a ser excelente e isso, claro, que ajuda em vários aspectos. Agora, também temos de perceber que estamos a competir com uma equipa que luta todos os anos para ser campeã, que já tem uma base muito forte e já jogam há muitos anos juntos. Os jogadores conhecem-se bastante bem, são jogadores ainda mais maduros do que nós, já têm mais experiência e acaba por vezes fazer a diferença, mas penso que claramente que o Arsenal tem vindo a crescer ano após ano, tem vindo a mostrar isso também dentro de campo, os resultados estão à vista e a equipa realmente apresenta um excelente nível de futebolístico também. E há aquela ligação com os adeptos que talvez mais próxima do que alguma vez houve antes, e isso realmente acaba por ajudar, porque é um clube com uma massa associativa gigante e isso por vezes faz sem dúvida a diferença. Falando em final de época e em campeões, tiveste a oportunidade de seguir de perto a época do Sporting? Sim, claro. Como é que viveste o título? Vão sempre acompanhando o futebol português, o campeonato português. E o Sporting, sem dúvida, que fez um excelente campeonato. Acho que foram os justos vencedores do campeonato e mereceram. Acho que foi muito importante para um clube como o Sporting conseguir este título, este segundo título em tão pouco tempo, consecutivo quase, porque acaba por consolidar e mostrar que continua a ser uma equipa gigante e que há que também
mostrar respeito pelo Sporting, que por vezes em alguns anos possa ter faltado, não é? Devido à falta de resultados. E isso acaba por ser muito importante para o Sporting, para a continuação desse grande nome e acho que para o futebol português torna também o campeonato mais competitivo. É importante haver essa competitividade e isso é algo, obviamente, tu já sentes há muitos anos em Inglaterra. Já iremos falar um bocadinho mais sobre o Sporting, naquilo que é o teu percurso e na carreira, nos vários passos que deste rumo ao Arsenal. Mas relativamente à competitividade, seria justo dizer, Cédric, que não há liga mais competitiva do que a Premier League, certo? Apesar do Manchester City no topo ter dominado as últimas épocas, mas a nível da liga em si, o que é que achas que faz com que a Premier League seja tão competitiva? Sim, acho que a liga inglesa é a liga inglesa. Acho que é uma liga, né, acaba por ser a mais competitiva que possa talvez ter participado. É uma liga que em qualquer momento uma equipa mais pequena possa ganhar a uma equipa grande. Todas as semanas há uma das equipas grandes que perde pontos. Isso não acontece na Liga Portuguesa. Um, eu acho que isso acaba por ser interessante, porque todos os clubes têm um poder económico alto, todos os clubes trabalham bem, todos os clubes têm as mesmas condições do que um clube grande, assim, em uma forma geral. Tem uma boa academia, tem um bom estádio, tem uma massa associativa normalmente grande, tem um poder também económico muito bom, por isso acabam por conseguir ter acesso às mesmas coisas, também aos mesmos dados, à mesma forma de se trabalhar. E depois, claro, que faz a diferença em alguns momentos, a qualidade dos jogadores que se tem e a qualidade do staff que se tem também, mas isso torna a liga mais competitiva, porque é uma liga que em todos os aspectos eles são muito competentes. E depois o jogador só tem que se preocupar em jogar dentro do campo e ao fim e ao cabo qualquer equipa pode tirar pontos às equipas grandes, qualquer equipa mais pequena, na teoria, consegue ir a qualquer campo e trabalhar para conseguir a vitória. Eu acho que isso é interessante, é o que torna a Premier League tão especial. Mas eu aqui queria, pronto, aprofundar mais a tua história e começar bem no início, porque se calhar há muita gente que não sabe, tu nasceste na Alemanha, chegas a Portugal e eu quero saber como é que entraste para o futebol, no futebol, e quando é que achaste que tinhas potencial para fazer carreira. Sim, eu nasci na Alemanha, os meus pais eram filhos de imigrantes, conheceram-se lá, depois voltámos para Portugal, eu tinha 2 anitos, cresci em Portugal, os meus pais são portugueses. Entretanto, nós começámos a estudar no Colégio Alemão, que é ali perto do estádio de Alvalade, e pronto, foi um bocadinho assim. O meu irmão começou a jogar no Sporting, nós estávamos no Colégio Alemão porque os meus pais falam a língua e queriam que nós também falássemos alemão, e entretanto o meu irmão começou a ir aos treinos e pronto, e depois houve um dia que o meu pai perguntou se eu podia também fazer um treino de captações, eu acabei por ir. O treinador gostou muito de mim, eu comecei mesmo logo muito novo, ainda não tinha idade sequer para poder participar, mas comecei logo a treinar Com com que eles aos idade? 7 anos. Às 7, 7 ok. anos. Na altura não se começava, só se começava aos 8. Comecei a treinar com eles aos 7 e depois aos 8 comecei a fazer torneios e a partir daí fiz a minha formação toda no Sporting e tive no Sporting 17 anos, por isso claro que é um clube que me diz muito e a minha família é toda sportinguista, basicamente, por isso era claro ouro sobre azul, não é? Tu começaste a jogar em que posição? Quando eras miúdo? Quando era miúdo, era médio centro. Pois. Depois fui sempre 10 8 jogava 1 2 no meio campo, por isso Sim. era médio ofensivo. Mesmo na seleção, era capitão, depois uma Tu altura que começaste deixei a de ir à ser, seleção com mas que idade? a seleção de Lisboa comecei a ir com sempre, sei lá, desde os 12, depois aos 14 ou 15, acho que aos 15 começa a haver seleção nacional. E comecei desde a primeira convocatória, estive em todas. Nunca faltei nenhuma convocatória e era médio, era capitão e era médio centro ofensivo. E
E pronto, participei em vários torneios com pessoas da minha idade. Jogava contra a Espanha, tinha Tiago Alcântara, tinha jogadores com muita qualidade e em alguns disputei lá o melhor jogador nesta posição, que não é a minha posição atual, não é? Sim, claro. Como é que surge essa mudança e como é que encaraste essa mudança também? Porque vamos ser honestos, alguém que está habituado a jogar a médio centro, depois dizem, ok, agora vais ali para a lateral, o teu raio de ação é diferente e se calhar para o ego também pensas, ok, agora tenho de começar do zero ou tenho de começar de um ponto mais baixo a aprender a jogar outra posição. Pá, muito complicado, vou-te ser sincero, porque Ok, titular da seleção a médio sim, centro ofensivo, às vezes melhor jogador dos torneios com jogadores como eu já referi, tipo Tiago Alcântaras, sei lá, o pessoal da minha idade, sei lá, não me recordo assim de grandes, mas há bastantes, de 91. E jogávamos com a Itália, com a Espanha, com a Alemanha, e eu por vezes destacava-me nesta posição. Depois, como comecei a jogar com os mais velhos, comecei por vezes jogava médio e jogava sempre a médio, até haver uma altura em que todo o meio campo dos mais velhos também era da seleção A, da seleção nacional. Então no começámos a ter Sporting. que no Sporting. Eu, como estava nos mais velhos, para continuar a evoluir, eu acho que isso é bom para os miúdos quando se percebe que este jogador, para continuar a evolução dele, pode estar num patamar acima, que vai ser mais difícil e se calhar o crescimento deste jogador vai ser mais rápido. O Sporting fazia isto muito bem e eu fiz muitas épocas com a equipa dos mais velhos, que era o ano do André Martins, do Rosado, do Amado. Pronto, este meio campo era todo da seleção nacional também, da idade deles, e depois acaba por ser complicado, então começou-se a adaptar um de nós a lateral direito. Eu acho que não sei se o André Martins não se chegou lá a fazer uns joguitos também. E Ok, depois houve um jogo que eu fui para a lateral direito e correu muito bem. E pronto, e o Mister a partir daí, o Mister Luís Dias falou comigo e disse-me: Olha, pá, vais fazer a época até ao final aqui e depois para o ano voltarás à tua posição. Mas eu acho que tu podes destacar, isto era juvenis, segundo ano de juvenis, podes destacar nos séniores, porque há falta de laterais direitos com qualidade e há muitos médios. E atenção, eu assinei um contrato profissional nesta idade, como médio. E eu não sei, eu só a pensar, mas como médio não sei, porque eu na altura destacava como médio. E é muito diferente jogar a médio lateral, mas eu tinha claro. realmente um destaque nesta posição. Eu aqui nas conversas que tenho tido com vários atletas de renome, falamos um pouco sobre a importância da mentalidade e da confiança, ok? Eu acho que, obviamente, tecnicamente tens muitas virtudes, fisicamente és um jogador que está sempre em forma, e dá para ver até quando colocas fotografias nas redes sociais em que possas estar sem t-shirt, que sempre foste seco, não é? Portanto, essas Uhum. partes da tua forma de jogar são claras, mas no outro dia estava a falar com o Nani e ele disse-me, epá, o Cédric, até lhe disse, olha, vou fazer uma entrevista com o Cédric, epá, o Cédric sempre acreditou muito nele. E eu nas conversas que tenho tido contigo também, aquilo que eu acho em que te destacas é a mentalidade, a competitividade. Achas que tem sido isso que tem permitido ter a carreira que tens? Porquê é que achas que tiveste a carreira que tens, de elite? Porque há muitos jogadores talentosos. Há muitos jogadores talentosos, há muitos jogadores fisicamente bons. Eu acho que a mentalidade é tipo um X-Factor, é o fator X. Tu concordas e como é que vês isso? Eu concordo muito contigo nesse aspecto. Acho que é muito importante ah, a parte mental. É tu também teres confiança em ti mesmo, como é que tu reages à adversidade, a coisas que são menos boas em alguns momentos, e a parte mental é muito importante, o que tu fazes de treinar todos os dias, o querer atingir, o querer estar lá, fazer parte de. Essa parte é fundamental e eu acho que é muito, muito importante. Mas há um fator que é qualidade, não é? Tu tens que ter qualidade para jogares a um nível alto, ok? Pegando um bocado na experiência que tu tens,
e no facto também de teres feito essa mudança de médio para lateral. Tu, quando jogas, e obviamente depende muito em que equipa estás a jogar, se estás a jogar no Sporting, no Southampton, no Arsenal, na seleção, mas como é que tu decides muitas vezes dentro de campo os momentos onde deves atacar por fora, onde deves atacar por dentro, porque o Mikel também faz muito parte da escola do Guardiola, em que gostava muito e tem gostado muito também dos laterais a construírem por dentro. Portanto, a minha pergunta, para tentar ser o mais objetivo possível, é: como lateral, como é que tu te adaptas às filosofias dos treinadores diferentes, tendo em conta tudo aquilo que um lateral pode fazer ofensivamente e defensivamente? Tive um jogador, para acrescentar um bocadinho à última questão, e é esta também. Tive um jogador que chegou comigo que se chama-se Dusan Tadic. E eu dizia-lhe às vezes assim, nós assinávamos um jogador no Southampton, nós já éramos dos mais antigos, e pronto, com mais experiência na equipa, e eu dizia assim, pá, este gajo, ganda, assinámos um bom jogador ali para o meio campo, ali, pá, este gajo. E o Tadic dizia-me assim, tem cuidado com o que tu dizes bom jogador, porque a qualidade não é só teres tecnicamente qualidade, é o que tu te adaptas ao jogo e a tua decisão ao jogo. O quando passar com um toque e quando passar com dois, receber e conduzir a bola, quando usar dois toques. Isto é qualidade, porque isto é decision making, não é? Isto é Sim. E o ajuda-te Tadic para mim na era mega craque. decisão Sim. e, top. E nos tempos que tu dás ao teu próximo colega, o tempo de jogo de bola que tu dás ao teu colega, a vantagem que tu dás ao teu colega com o teu passe. Por vezes vais queimá-lo, porque estás apertado e tem que ser. Outras vezes, a vantagem que tu lhe dás, só por teres feito um toque mais para um lado e para o outro, ou por teres conduzido um bocadinho a bola, ou por simplesmente jogaste de primeira. Depende do momento, eu não te sei explicar. Isto é um bocadinho. Sim, sim. Cada jogador tem a sua interpretação. Mas adaptares as tuas características ao jogo é uma coisa Sim. muito importante. E isso é uma das qualidades de um jogador. Não é, ele não tem qualidade, ele tem muita qualidade. Ok, ele tem muita qualidade quando fazes 4 para 4 ali no parque. E como é que tem quando fazes 11 para 11? A decisão dele. Não, é verdade, Pedro. Sim. Isto é muito engraçado, porque é assim. Tem muita qualidade. Mesmo dentro do nosso plantel, tu tens jogadores que dizem assim, quando fazes 4 para 4, 5 para 5, tu dizes, estes gajos não dá para competir fisicamente, rápidos, fortes, chutam de pé direito, de pé esquerdo, fintam para a direita, para a esquerda, quando tu achas que eles vão estar, eles cortam, tudo e mais uma coisa. E depois quando abres o campo 11 para 11, em que o espaço é maior e tu teoricamente tens mais tempo para pensar, devia ser mais fácil. Mas nem sempre é, porque tens mais gente envolvida. Passa a ser um jogo mais de análise, mais estratega. E nós, portugueses, espanhóis, italianos, somos mais estratégicos do que eles. No geral, não é? Eu não quero estar a dizer isto, mas somos um povo que talvez fisicamente, no geral, não somos tão forte como eles, mas às vezes temos uma estratégia para abordar sempre E a uma próxima tática, assim, jogada. taticamente Uma mais elaborada, tática. sim. E isto ajuda-nos. E isto é adaptar. Tu explica como é que o Bernardo Silva, com o físico que tem, faz a diferença que faz na Premier League. Porque adapta muito bem as características que tem ao jogo. Pensa antes dos outros, em todos os momentos. Até sem bola, quando é para criar espaços para ele próprio. Eu costumo dizer muito ao Fábio, porque são jogadores que tu pensas, são parecidos, qualidade parecida, pé esquerdo, os dois. Eu digo, Fábio, o Bernardo a criar espaço para ele próprio, antes de receber a bola, ele consegue sempre criar o seu próprio espaço. Porque ele também, fisicamente, se tu fores uma bola frontal, é difícil para mim, para o Bernardo, para o Fábio, até para um grande aqui, um jogador muito possante, é difícil na Premier League. Quanto mais para jogadores que são com uma estatura mais baixa. Por isso, faz a diferença, porque pensa e adapta as características que ele tem ao jogo e pensa mais rápido que os outros. Tu falaste do Bernardo e eu queria falar aqui de algumas individualidades com quem tens convivido dentro de campo na Premier League, que é o campeonato que tem mais qualidade individual, acho que seria justo dizer isso, com exceção daqueles anos em que o Messi e o Ronaldo estavam na Liga Espanhola. Conta-me como é que tem sido enfrentar
e confrontar alguns dos melhores extremos do mundo nos anos em que tens estado aí. Quem é que te dava mais pesadelos? Ou quem é que te dá mais pesadelos? Acho que, acho que o Sané, posso dizer. Sané, Hazard. O Sané foi aquele jogador que, epá, não gostava de jogar contra ele. E ele sabe. Que ainda agora falámos, estivemos Foi? juntos e falámos disso depois do jogo. E ele dizia-me, fogo, estavas-me sempre a dar porrada. Aquilo, ele havia aquele duelo. Porque eu estudava bastante bem e tive jogos bastante bons também contra ele, mas também tive jogos maus em que ele levou a melhor, ainda por cima jogar contra o City era sempre difícil e ele a voar naquela ala esquerda não era fácil. Depois tinhas o Hazard, que foi Sim, ainda por cima grandes nos anos no anos Chelsea. prime, sim, nos anos top dele e ele uma qualidade fenomenal em que decide muito bem. Lá está, não te dispõe tanto em algumas coisas como o Sané, no 1 para 1 talvez, mas depois tinha 1, 2, tinha a leitura dele, a identificação de espaços, como jogar em função do espaço que tu lhe dás. Tu dás-lhe um espaço, ele joga em função do que tu lhe dás e isso é preciso qualidade e ele tem essa qualidade. E tu, quando defrontavas esses grandes extremos, tu estudavas como é que eles se movimentavam antes do jogo? Sim, A nível do sempre. trabalho de vídeo sempre? Sempre, sempre, sempre. Sempre fui um jogador que gostei de analisar. Uh, Ainda hoje gosto de ter alguma informação sobre o adversário que posso apanhar, mas informação geral, sem aprofundar demasiado, porque eu acho que é importante tu focares em ti mesmo, ao fim e ao cabo é o que faz a diferença, é o teu jogo, mas isso vai-te dar talvez uma vantagem nos primeiros 5 10 minutos, em que não há aquela fase em que tu estás tão a conhecer o jogador, se tu já souberes mais ou menos o que é que ele procura, qual é o espaço que ele procura mais vezes, etc. Pronto, ajuda-te. Um dos extremos que mais me impressionou durante a tua geração é português e é o Quaresma. Tu apanhavas o Ricardo muitas vezes nos treinos. Como é que era tentar pará-lo? Pá, o Quaresma é um extremo com muita qualidade técnica e vai muitas vezes para cima. Ou seja, é aquele jogador Sim, que ele pode sim. perder duas bolas e à terceira ele vai 1 para 1 outra vez. É um jogador que acredita muito no drible, que tem uma qualidade tremenda no 1 para 1 e que sai para a esquerda e para a direita. E quando tu achas que ele vai cruzar, ele corta. E eu cresci a apanhá-lo também no Sporting e eu vi em alguns jogos, Pois é tive um jogo com o verdade. Porto que eu passei um bocado mal ali em duas jogadas, uma ou duas jogadas, porque ele agora não vai cortar, e ele, pumba, cortou. E ele agora vai cortar, não cortou. Ou seja, um jogador mais experiente do que eu, na altura já, e muito difícil, porque é um jogador muito driblador. Um, com umas características técnicas fantásticas, tanto sai para a esquerda como à direita e depois remata com a parte dentro do pé, com a parte fora do pé, com cruza de letra, cruza para 30 por uma linha, e é um jogador que eu gosto bem, bastante, é uma pessoa que eu me dou muito bem e com muita qualidade, sem dúvida. Também apanhaste o Cristiano no 1 para 1 como extremo? O Cristiano descaía muito para a lateral, nós jogávamos 4-4-2 na altura, mas ele criava aquela superioridade na linha, e o Cristiano faz isso bastante bem, ele vem nos timings certos, cria-te a superioridade, e ninguém o consegue acompanhar, porque ele teoricamente é jogador do central, mas o central não vai sair para a lateral, pela tua frente. Ou seja, ele cria aquela que nós chamamos de três alturas no Arsenal, que é, ele cria-te três alturas na parte exterior do campo, em que não é do lateral, nem é do central, o médio tem médio dentro, sair fora ao espaço dentro, ou seja, ele cria-te esse problema muitas vezes. Pois é um jogador a atacar a profundidade fantástico, é um jogador muito completo, não é? Um para um bastante bom, consegue sair de drible, remata quase sempre na baliza, raramente falha o alvo. O alvo. Isso é preciso realmente ter muita, muita qualidade. E ele faz isso tanto de pé direito como de pé esquerdo, tanto como de cabeça. E depois é um jogador possante, é um jogador que tem um timing de entrada da área. Eu costumo falar às vezes com os jogadores da minha equipa e eu digo, pá, estudem o Cristiano, ele a atacar a área. É o melhor jogador
tu possas ver, ele vai antes do cruzamento, ele já está a correr. Ele não espera o cruzamento para começar a correr, ele começa antes. Os timings dele são fantásticos e ele tem isso. Não sei se ele estuda isso, se é intuitivo, mas ele faz isso muito, muito bem. No Arsenal, quem é que tem impressionado mais? A forma como tem crescido como jogador no tempo que tens passado nos Gunners? O Bukayo Saka, obviamente, é um jogador que se tem destacado e eu esta época tive o Bukayo muitas vezes na minha equipa de fantasy da Premier League, rendeu bem, mas quem é que tem impressionado mais? Não, o Bukayo sem dúvida, acho que tenho vindo a ver o Bukayo crescer, mas o Martinelli, queria destacar, porque o Martinelli vi esse crescimento, porque houve muitos jogos que ele estava muito descontente de não jogar, e eu vi esse crescimento, eu acompanhei, principalmente falamos a mesma língua, e, e sou muito chegado a ele, e vi esse crescimento dele a passar a ser praticamente um titular indiscutível, mas, mas de uma forma com consistência, com muita qualidade, e não só bom numa coisa, mas muito completo, ou seja, um jogador que eu vi esse crescimento. O próprio Gabriel Magalhães, taticamente evoluiu bastante no Arsenal. Acho que ele sempre foi muito forte fisicamente, mas acho que, e nós já falámos disso, ele melhorou bastante o posicionamento dele, a leitura de jogo dele, principalmente sem bola, e depois, como ele fisicamente sempre foi muito poderoso, torna um jogador muito, muito bom. Mas tenho vindo a ver a evolução de vários jogadores. Gabriel Jesus, quando chegou ao Arsenal, foi um jogador que me surpreendeu. Joguei bastantes vezes contra ele, sempre gostei dele, mas quando treinei com ele, eu disse: este, este, este gajo é completíssimo. Ele tem isto vai-nos ajudar bastante. Às vezes não é o jogador que procura sempre em fazer o gol, não é um jogador tão ligado à estatística, mas ele dá muito à equipa, é um jogador muito importante. Mas há muitos destaques do próprio O Martin Odegaard? também tem vindo, Yeah. o Martin Odegaard tem vindo sem dúvida a evoluir, está um jogador mais consistente, está um jogador mais capaz, não aparece só em alguns momentos. Por isso, como tantos outros, não é? Tu mencionaste o facto do Arsenal ter um grupo forte e obviamente que é muito importante haver bom ambiente para uma equipa ter sucesso. Na tua opinião, para quem nunca esteve dentro de um balneário, o que é que faz um bom balneário? Qual é o segredo do sucesso para haver esse espírito de grupo? Vocês são todos jogadores de elite, vocês têm todos os vossos egos, não é sempre fácil gerir quem joga, quem não joga, quem fica com azia, quem não fica. Portanto, o que é que faz um bom balneário? Em Conzia fica mexendo todos os que não jogam. Eu acho que isso faz parte. Mas é de facto uma pergunta bastante interessante, Pedro, porque é algo sempre muito difícil. Hum, Primeiro é meter toda a gente a remar para o mesmo lado. É teres um objetivo comum, na minha opinião. É teres um objetivo para que todos queiram atingi-lo e que seja comum para todos. Toda a gente se sinta envolvida. Tens que fazer com que o grupo se sinta envolvido. Eu acho que isto também é muito importante. Mas há E muito que este acredita fator em do. ti, como treinador também, digo eu. Acredita em ti. Certo, que tu faças passar a mensagem de uma forma em que eles acreditem que o que estás a dizer é real, não é? Como é óbvio. Depois, eu acho que há muito aquela questão de ter uns jogadores mais maduros, menos maduros, e eu sou-te sincero. Nós na seleção tínhamos um plantel bastante maduro quando ganhámos o Euro e foi muito importante, ok? Foi mesmo muito importante em vários momentos. No Arsenal temos um grupo muito mais jovem e por vezes é mais fácil, teoricamente, porque tu consegues moldar os jogadores. Os jogadores não têm aquele estatuto em que tu encostes e ele agora vai fazer o quê? Olha, vai falar com o empresário dele, para falar com o diretor desportivo, mas vai fazer o quê? Percebes? Não é como encostar um gajo que está a lutar para Ballon d'Or, não é? Não é um jogador que já ganhou Champions ou não sei quantas Champions, percebes? Ou seja, há aqui o pessoal tem aqui
é mais fácil, teoricamente, treinar um grupo mais jovem. Mas, em alguns momentos, isto pode ser um problema por falta de maturidade em campo, não é? E na seleção, nós ganhámos o Euro e isto foi importante, termos um grupo maduro. Em alguns momentos, quando não estávamos tão bem, foi importante termos jogadores que queriam a bola, jogadores que queriam assumir, que não estavam nem aí para a opinião externa. E isto, num grupo jovem, acontece menos. Agora, é mais fácil moldá-lo completamente à nossa maneira? Sim, talvez seja. Mas eu acho que é remar toda a gente para o mesmo lado, toda a gente tem que ter uma boa relação. Claro que há sempre pessoas que tu dás melhor do que outras, há sempre uns atritos em campo, e eu acho que isso é completamente normal e saudável. Agora, é não tentar levá-los para dentro do balneário e eu acho que no plantel, por exemplo, do Arsenal, nós damos-nos todos bastante bem, mesmo que haja preferências, nós andamos mais com as pessoas que falam a nossa língua. Claro que depois há outro grupo que é mais há sempre o grupo mais dos ingleses, que é a língua deles. Ou seja, eu acho que isto culturalmente é sempre impossível que 25 jogadores estejam assim para todo lado e que deem-se completamente todos igual. Mas nós damos-nos todos bem e estamos sempre a tentar ajudar. Depois os jogadores estão de fora, tentar também, e foi algo que eu acho que tem vindo a evoluir no Arsenal. Os jogadores estão fora, mesmo com azia, estão a apoiar a equipa, ok? E que eu não vi em todos os balneários, eu já passei por alguns, e em países latinos isto às vezes pode ser um bocadinho mais complicado. É este facto de que os jogadores de fora, mesmo com azia, tu conseguires meter o teu ego de lado e tentares apoiar a equipa, porque tu não estás a jogar, mas a culpa não é dos jogadores, ok? E pronto, eu acho que isso também é importante. Tu falaste no Euro e obviamente foi um momento épico, histórico para todos nós portugueses. Fizeste parte disso e tiveste um papel preponderante nessa fase final. Quando olhas para o próximo Euro, quais são as tuas expectativas? 2024 a nível de onde Portugal pode chegar? Porque para mim tem de estar num dos 3 principais favoritos, possivelmente com a França e com a Inglaterra. Portugal, neste momento, em termos de plantel individual, eu diria que nós, se calhar temos dos melhores plantéis individuais. Não estou por dentro do grupo, conheço os jogadores, a maior parte deles, conheço a maior parte dos jogadores, são grandes pessoas, por isso eu tenho a certeza que o grupo é um grupo bom, é um grupo também teoricamente fácil de trabalhar. Não estou tão por dentro neste momento, não tenho a certeza, mas visto de fora e conhecendo a maior parte do grupo, sei que são pessoas de trabalho, pessoas boas, pessoas que estão lá a representar Portugal da melhor maneira. Por isso eu tenho a certeza que nesse aspecto estaremos bem servidos. Individualmente temos muita qualidade e depois é perceber como é que eles vão ligar como equipa, não é? Os hábitos de jogarem uns com os outros, as rotinas. Isto por vezes é um bocadinho mais difícil a nível de seleção porque há menos tempo de preparação, mas em termos de qualidade eu diria que sim, que estamos lá no top 3. E temos uma vantagem que somos um bocadinho underrated, ou seja, Concordo. O pessoal não está a contar. À nossa volta, não é? Exatamente, temos um bocadinho menos hype e eu gosto disso. Foi assim que fomos para o Euro 2016 e foi assim que fizemos boas épocas, que eu fiz boas épocas na altura também no Sporting, mesmo com o próprio Leonardo Jardim e com o Marco Silva, que fizemos épocas sólidas, boas, não fomos campeões, mas fizemos épocas em que não tínhamos hype. Toda a gente esperava que nós terminássemos, se calhar, em terceiro ou quarto, ou mesmo em quinto, sei lá, e acabámos de fazer boas épocas. Ou seja, por vezes ter a pressão do lado de lá é algo positivo. Por isso eu creio e acredito que Portugal pode fazer um muito bom Euro. Agora, isto depois tem outros fatores. É uma competição rápida, curta. Um momento pode decidir a diferença entre chegar mais longe no Euro ou não. Yeah. Olha, relativamente a ti e ao teu futuro, o teu contrato com o Arsenal acaba agora, no final da temporada. Já estás há 10 anos na Premier League, portanto,
Queres ficar? Estás aberto a outros mercados? Sei que, por exemplo, no inverno houve interesse de Espanha, houve interesse da Turquia, houve interesse de outros mercados. Tu, quando olhas agora para o mercado de verão, como é que vais tomar as tuas escolhas? Sim, já estou aqui há 10 anos, ou seja, identifico-me bastante com o campeonato, conheço as rotinas, conheço a forma de ele jogar, ou seja, é um mercado que eu conheço bastante bem, e que tive o prazer de participar e de estar tantos anos. Depois de ter jogado num clube grande também em Inglaterra, num clube como o Arsenal, pá, é fascinante, é uma sensação incrível. A qualquer lado que se vai no mundo, há adeptos do Arsenal, é uma coisa inacreditável. Por isso, é sem dúvida fascinante jogar na Premier League. Um, Também devido a esse aspecto, porque percebemos a dimensão onde a Premier League chega. E depois, agora é juntar-me com a família, juntar-me com o meu empresário, analisar o que é que estará na mesa para a próxima época. E depois é perceber em qual é o campeonato, qual é a equipa, será a Inglaterra, não será a Inglaterra. Neste momento, Pedro, está tudo um bocadinho no ar. Não tenho ainda certezas, mas vou analisar, vou perceber onde é que estará a melhor solução para eu continuar o meu trajeto, e é nisso que eu vou me focar. Olha, nós vamos aqui entrar na fase final desta entrevista. Nós temos sempre um momento que é o locker room, onde fazemos perguntas e respostas rápidas. Portanto, numa frase, agradecia que respondesse a estas questões, começando com o melhor jogador com quem partilhaste o balneário e porquê? Eu diria Cristiano Ronaldo, por todas Certo. as conquistas e por tudo o que ele demonstrou ao longo destes anos. Um, algum jogador com quem nunca jogaste e gostavas de ter feito? Que eu nunca joguei e gostava de ter jogado. Talvez o Messi. Acho que nunca joguei com ele e gostava de ter tido esse prazer também de jogar com ele. Melhor conselho que já te deram e quem foi? Deixa-me preparar para estas perguntas. Não, mas o mais giro é apanhar-te de surpresa O para ver o que é que melhor, eu aparece. acho que. Eu tenho dois. Não basta Ok? ser, é preciso parecer, ok? Que eu não gosto muito, que eu não sou bom a parecer, mas não basta ser, é preciso parecer. Foi um conselho de um treinador que eu tive, o Ilídio Val, um, que é mesmo algo muito, muito importante no futebol de hoje em dia, principalmente de hoje em dia. E depois, eu diria que nós às vezes estamos tão focados no objetivo final que esquecemos-nos de desfrutar do momento. E a minha mãe sempre me disse, e antes da final do jogo com a França, eu falei com a minha mãe e ela disse-me: filho, estes momentos desfrutam, não se pensam, vive, desfruta do momento, vive, porque tu não sabes quando é que voltas a estar numa final do Euro. E foi isso que eu fiz e que eu acho que a equipa também fez, e foi bastante bom. Melhor truque que já ensinaste ao Win, com do Arsenal. Um, eu acho que acabei por lhe ensinar algumas palavras portuguesas. Português, Por isso, era isso que eu estava a pensar também. Melhor DJ do balneário, do Arsenal. talvez. Eu gosto quando o Gabriel Jesus assume. Não assume muitas vezes, mas quando ele assume, mete O assim que é que ele uma. põe? Mete assim mais a nossa onda e mais as latinadas lá para o barulho. É bom. Tens alguma superstição? Tem algumas. Mas entro sempre com o pé direito, calço sempre primeira bota, calço a primeira bota direita. Não sei se é superstição, mas rezo sempre antes dos jogos.
Tenho de fazer uma pergunta sobre o Fábio. Descreve o Fábio e que papel é que achas que tens tido na ajuda da adaptação dele à Inglaterra, a Londres e à Premier League? Numa frase ou duas, deixe passar. O Fábio é das melhores pessoas que eu já conheci. Pá, ele é excelente, depois tem uma qualidade inacreditável. Hum, Somos mesmo muito unidos, eu respeito muito e ele ouve-me muito a mim também. Ah, e é uma pessoa muito, muito, muito inteligente também. Por isso, sei que tenho ajudado da melhor maneira possível a adaptação dele, tenho-lhe dado com a minha experiência, também conhecendo o grupo, que eu acho que ele às vezes, os comportamentos que ele tem que ter em alguns momentos, e eu acho que tenho vindo a ver essa evolução. E o Fábio tem trabalhado nos treinos de uma forma inacreditável. E, e claro que as pessoas não veem os treinos, mas isso também é algo importante. E qual é o maior objetivo que tens agora para o resto da tua carreira? Neste momento estou muito focado na minha carreira, quero continuar a jogar por mais uns bons anos, assim bastante bem, tenho 32 anos, por isso o meu objetivo agora é encontrar a equipa certa, onde eu continuo a dar os passos certos, e que possa ter competitividade, possa estar dentro do campo e fazer o que eu mais gosto. Cédric, obrigado pelo tempo que dedicaste aqui a esta conversa. Entras aqui numa fase também muito fascinante dos próximos passos da tua carreira. 167 jogos na Premier League, muitos anos aí a espalhar magia em Inglaterra. Boa sorte com tudo e tenho a certeza que vamos falar muito brevemente também. Grande abraço. Tá, muito obrigado, Pedro, foi um prazer. E vamos ficar por aqui neste episódio de 1 para 1 Powered by Betway. Gostei muito desta conversa com o Cédric porque acho que tocámos aqui em alguns pontos dos bastidores do mundo do que é ser um jogador de futebol, das dinâmicas, da mentalidade que é preciso ter para chegar ao topo. E falámos agora também num momento que acaba por ser chave na vida de um jogador, que é o próximo passo, não é? E o Cédric vai tomar isso agora, este verão, relativamente ao próximo clube que vai representar. E, como sempre, pedimos para subscreverem o canal, para partilharem o conteúdo também, fazerem parte desta comunidade e interagirem com os vossos comentários. Voltamos brevemente para mais um episódio. Fiquem bem.